Gostarias de saber qual é a melhor forma de angariar empreendimentos premium e de luxo no setor imobiliário? Vou-te contar uma história. Um cliente meu pediu-me numa das sessões para fazermos algo sobre isso, ou seja, como é que eu consigo trazer angariações, trazer produto para dentro da minha agência e alimentar a minha equipa com construção nova, ou seja, de que forma é que posso realmente fazer aqui a diferença. E então, o trabalho que eu fiz com ele, duas sessões, foi muito rápido, foi construir a ferramenta que realmente vai fazer alavancar o teu negócio, ou seja, vai fazer com que tu consigas fazer angariações de empreendimentos de 20, 30, 50 frações de uma forma mais rápida e, acima de tudo, mais autêntica e poderosa. É isso que eu te vou dizer como é que tu vais fazer. Então a ferramenta chama-se apresentação de serviços. Isso mesmo. Só que é uma apresentação de serviços irresistível. Como é que tu constróis uma apresentação de serviços irresistível? Primeiro, tens que seguir uma determinada estrutura. Uma estrutura baseada em neurociência e baseada naquilo que é o poder da negociação. Então vamos lá. Primeiro vais ter que identificar quem é o teu cliente, que é o promotor ou construtor de determinado segmento de mercado, mas tu tens que demonstrar que o conheces e ilustrar isto nos primeiros slides. Depois, obviamente, vais contar a tua história, saberes apresentar porque é que tu és a pessoa certa. Tens uma história por trás de ti e aqui estamos a fazer a ligação emocional com o teu potencial cliente. Depois disso, tu vais identificar qual é o problema que tu resolves. Isso é fundamental, porque aqui é que está o ponto. Tu sabes exatamente qual é o problema do promotor imobiliário. E a maioria das agências imobiliárias não sabe qual é, porque desconhece completamente quais são os problemas dos promotores. Porque é muito diferente tu angariares um imóvel de um proprietário, não é? Um T2 no centro da cidade ou fora ou nos arredores, do que angariares um empreendimento. É outra competição. É trabalhar o campeonato português e trabalhar na Champions League. São coisas muito diferentes. E aí tu precisas de outras ferramentas. E é esta a ferramenta que eu te estou a falar. Então o que é essencial? É tu perceberes qual é exatamente o problema dele. E o problema dele pode ser o cash flow constante, pode ser maximizar o retorno do investimento, maximizar a taxa interna de rentabilidade, pode ser o tempo que ele gasta com as vendas. Depende, obviamente, e tu tens que identificar claramente qual é, porque isso é que vai fazer a diferença, porque é aí que tu vais ganhar a negociação. Depois de identificares claramente o problema, tu vais dizer porque é que tu és a pessoa certa. Porque é que tu és a pessoa certa? Ou pela experiência que tens nesse tipo de produto, ou pela equipa que tens, ou pela capacidade de negociação, ou pela capacidade de qualificação de clientes, pode ser a parte financeira, pode ser aquilo que é a tua força, aí é que tu vais também ganhar pontos. Ok? Portanto, esta é a primeira parte da apresentação. Depois, tu apresentas os teus 3 segredos, os teus fatores críticos de sucesso, ou seja, tu vais mostrar que tu sabes o que estás a falar. E um fator crítico pode ser, por exemplo, tu dizeres que para maximizar aquele empreendimento e o lucro do promotor imobiliário, os 3 pontos essenciais são, por exemplo, o estudo da mensagem a colocar no mercado sobre o empreendimento, uma mensagem autêntica com identificação dos clientes ideais para aquele empreendimento. Pode ser, por exemplo, a tua capacidade de qualificar clientes, pode ser um dos teus fatores críticos, pode ser também a tua capacidade de fazer pré-vendas antes do empreendimento ir para o mercado, por exemplo. Portanto, há aqui uma série de fatores que têm a ver com o quê? Tem a ver contigo. Tem a ver contigo, com esta capacidade de tu mostrar de uma forma autêntica quais são as tuas forças. E é aqui, e é isto que faz a diferença. Por isso é que alguns conseguem e outros não conseguem. Mas para empreendimentos, quem ganha a angariação pode não ser melhor. Quem ganha é quem apresenta melhor. Porque há muita gente ao mesmo nível. Então quem apresentar melhor é que vai ganhar. Isso não tenhas dúvidas, porque é isso que tem acontecido. Depois de identificares isso, tu vais mostrar o teu método de trabalho. Como é que tu trabalhas? Quais são os passos? 1, 2, 3, 4, 5 passos para maximizares o empreendimento do promotor. Porque senão, qual é a razão pela qual ele te vai entregar um empreendimento? Isto tem que ser claro, tem que ser muito claro.
Ele até pode ter uma equipa comercial, ou pode não ter, mas e isso é que faz a diferença. Então, se eu tenho o problema definido, se eu tenho identificado os fatores críticos, se eu tenho identificado, eu mostro claramente qual é o meu método de trabalho, depois o que é que me falta? Testemunhos de clientes. Tenho que ter testemunhos a mostrar, a provar que eu sou a pessoa certa, ok? É isso que também vais colocar lá. E por fim, há mais 2 passos. O custo dele não trabalhar contigo, ok? Isso tens de mostrar confiança e dizeres, se não trabalhar comigo é isto que vai acontecer, ok? Para ele entender claramente a dor de não trabalhar contigo. E por último, obviamente, de que forma é que ele pode começar a trabalhar contigo? Quais são os teus contactos? Qual é o próximo passo? De uma forma absolutamente clara. Não sei se reparaste, mas esta é a apresentação, mas não sei se tu reparaste, mas eu não falei de negociação de comissões. De propósito, porque isso não é para falar. Isso é assumido que a comissão, como é óbvio aqui, tem que ser a máxima do mercado. Tem que ser a máxima do teu mercado, não sei onde é que tu atuas, mas aquilo que normalmente o promotor está habituado. Porquê? Porque tu vais demonstrar, por exemplo, na rúbrica o custo de não trabalhar comigo, tu vais demonstrar claramente que a tua comissão não é um custo. Nada disso, a tua comissão já está, ele já está a pagar, por exemplo, o tempo que não vais estar a trabalhar, já dá para pagar a tua comissão e outras coisas, porque tu vais maximizar ao máximo o investimento que ele tem. E esta é a forma que nós encontramos com os nossos clientes, com um cliente em particular, e ele angariou já vários empreendimentos, desde há 4 anos que está comigo e tem feito este trajeto, sempre com a mesma metodologia. Uma apresentação de serviço irresistível.